Aí está uma planta baixa de arquitetura, né? A mesma planta baixa que fizemos o lançamento do projeto hidráulico. Eu vou mostrar a vocês agora como é o processo de lançamento do projeto sanitário. Então, primeiro você tem que identificar quais são os compartimentos que têm esgotamento sanitário. Então, será o banheiro, né? A área de serviço e a cozinha, né? Então, esses três ambientes terão efluentes sanitários. O primeiro passo é criar alguns layers que você vai usar no projeto sanitário. Então, clica aqui em Layer Properties. Vou criar o layer Tubos. Vou colocar a cor azul. E vou criar um layer Caixas. Vou colocar uma cor verde. Precisaria também criar um layer Conexões, mas esse layer já existe aqui. Tá? Então vou usar o layer Tubos, o layer Caixas e o layer Conexões. Vou fechar a janelinha dos layers. E o primeiro passo é você fazer a tubulação que sai do vaso sanitário do banheiro. Tá? Então você tem que escolher para onde você vai jogar a saída do esgoto do vaso sanitário. É o primeiro passo. Então você tem aqui o banheiro que tem um limite para o quintal, né? E um limite aqui para essa área lateral descoberta. No caso desse projeto, eu vou preferir jogar aqui para essa área lateral para reduzir os custos, pois se eu jogar para cá, eu vou precisar colocar uma outra caixa aqui para fazer essa volta de 90 graus. Então eu já vou sair diretamente aqui para essa lateral para diminuir os custos do meu projeto. Então eu vou mudar o layer para o layer Tubos. Vou fazer um círculo aqui no vaso sanitário. Você faz o círculo aqui na parte do sifão do vaso sanitário, que é onde fica aquela água, né, estagnada. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar um círculo com um raio de 5 centímetros. No caso, 0,05. Que dá um diâmetro de 10 centímetros, que equivale a 100 milímetros, que é o diâmetro do tubo que sai do vaso sanitário. Vou mover esse círculo aqui para o sifão do vaso. Então, eu já tenho a posição da saída do esgoto do vaso sanitário. Vou fazer uma linha saindo do centro desse círculo aqui para a parte lateral da casa. Se os outros ambientes do meu projeto estivessem para o lado de cá, ó, para o outro lado do projeto, eu sairia aqui para o fundo e contornaria pelo lado oposto. Mas como os ambientes de esgoto estão desse lado, eu vou jogar todos os esgotos, né, para essa lateral aqui da casa. Tá? Então, já saí com o tubo do vaso sanitário. Agora, eu vou marcar a posição da saída do esgoto do lavatório do banheiro. Então também vou fazer um círculo, só que menor, aqui no midpoint do lavatório. O diâmetro do tubo que sai do lavatório é 40 milímetros, então vou fazer um círculo com um raio de 2 centímetros, né? Então 0,02, e vou mover esse círculo para dentro da parede, pois a tubulação de esgoto que sai do lavatório, ela é embutida na parede. Então aqui eu tenho a saída do esgoto do lavatório. Eu tenho também um outro esgoto, que é aqui do box, do chuveiro. Mas a posição do ralo do chuveiro vai depender do meu layout aqui da instalação das outras peças. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou sair com a linha a 45 graus aqui do esgoto do lavatório. Então, como é que eu faço uma linha inclinada a 45 graus no AutoCAD? Então, cliquei aqui nesse ponto, ó, e eu quero que saia a 45 graus para a esquerda. Tá? Só que a contagem dos ângulos do AutoCAD é dessa forma, é começando da direita. Aqui é o 0 grau, para cá é o 90 graus, tá vendo? Quando eu movo o meu cursor, aparece uma janelinha mostrando o ângulo, tá vendo? Se eu colocar para cá é 180, e aqui vai ser 270. Então tem que ser um ângulo entre o 180 e o 270.
Então seria 180 mais 45 graus. Então seria 225. Né? Então, como é que eu faço essa linha inclinada aqui para a esquerda? Então, eu vou colocar, ó, arroba. Esse arroba abre a possibilidade de coordenadas cartesianas ou polares. Então, eu vou fazer com coordenadas polares. Vou colocar uma distância. Então, as coordenadas polares ela é composta da seguinte forma. Um comprimento de linha e um ângulo. Então, como eu não sei o comprimento de linha que vai ser aí, vou colocar 2, tá? Como sendo um comprimento qualquer. Vou colocar um sinal de menor do que indica que eu vou colocar um ângulo após ele. E o ângulo que eu quero, no caso 225. Tá? Então, para fazer coordenadas polares, eu coloco arroba, o comprimento da linha, eu coloquei 2, podia ser qualquer valor, menor do que, para indicar que é ângulo, e 225. Aí dou um Enter. Aí o que aconteceu? A linha saiu desse ponto, ó, que era o ponto que eu cliquei antes, né? A 225 graus, considerando aqui o zero. Tá? Então ele fez toda essa volta, passou pelo 180 e chegou no 225. Então o esgoto do lavatório vai sair com essa inclinação. Por que, professor, você colocou 45 graus? É porque a união das tubulações de esgoto, elas são feitas a 45 graus. Tá? A não ser que seja uma caixa, no caso a caixa de inspeção, a caixa sifonada, ela tem maior variedade de ângulos, sendo eles múltiplos de 45 graus. Tá? Então, como eu já fiz esse daqui, vou fazer um outro ângulo de 45 graus agora, saindo desse tubo que veio do vaso. Então, vou pegar o comando linha, vou escolher qualquer ponto aqui nesse trecho, sempre dentro da caixa do banheiro, né? Entre o quadro do alicerce. Então, vou pegar um ponto conhecido, vou pegar aqui, ó, e vou fazer também um ângulo múltiplo de 45. Agora só que para cá, para encontrar esse outro que eu fiz antes. Tá? Note que ele já permite que eu faça o ângulo, mas eu vou colocar com o comando arroba. Então, vou digitar arroba, vou colocar um comprimento qualquer, vou colocar 2 também, menor do que, para colocar o ângulo, e esse ângulo agora será, ó, aqui é 0, né? 90, 90 mais 45, seria 135, né? Então, 135, dou um Enter, aí eu fiz um ângulo a 45 graus do tubo que veio do vaso. E eu quero que essas duas linhas se encontrem. Então, venho aqui no comando chamfer, clico nas linhas que eu quero que fique, que é essa e essa, e elas vão se encontrar. E eu encontrei aqui um ponto que será o ponto da minha caixa sifonada. Então, a caixa sifonada ficará aqui, tá? Nesse ponto. Eu posso escolher que essa caixa sifonada fique um pouco mais para cá, mais junto da parede, né? Para facilitar o meu projeto do piso. Então, eu posso dar um move também, ó. Se você quiser, já depois da linha com o ângulo feito, você deslocar um pouco aqui, ó, para que o ralo, né, da caixa sifonada fique mais próximo da parede, porque aí eu faço o caimento em direção a essa parede. Então, desloquei para cá, ó. Vou usar de novo o comando chamfer para unir as linhas. Então, encontrei um ponto mais próximo aqui da parede. E agora eu vou fazer com que essa linha chegue na linha do vaso, tá? Se quisesse deixar naquela posição, poderia também, tá? Sem problema. Agora eu vou dar um chamfer, aliás, um extend até essa linha. Então, clico na linha, confirmo e clico na linha que eu quero estender, tá? Então, eu estendi essa linha para encontrar o tubo que veio do vaso. O importante é que as conexões fiquem dentro da caixa do banheiro, tá? Não faça com que esse encontro aqui fique do lado externo, tá? Porque senão você vai furar o seu alicerce ou a sua viga baldrame em 2 pontos. Então você deve fazer com que os tubos só cruzem o alicerce uma vez e de preferência a 90 graus, tá? Não cruze assim em diagonal, tá bom? Pronto, já uni esse tubo do lavatório e aqui eu vou colocar a caixa sifonada e onde vai ficar o ralo do chuveiro. Agora ficou fácil, pois eu já tenho um ponto de referência. Vou pegar esse ponto aqui e vou descer uma linha até um ponto que eu queira colocar o ralo do chuveiro. Vou colocar
aqui mais ou menos, no ponto médio aqui da largura do box, né? E aqui será o meu ralo do chuveiro, tá? Pronto, feitos esses elementos, agora eu vou mudar o layer para conexões e vou colocar a caixa sifonada como círculo. A caixa sifonada também ela tem um raio de 5 centímetros, um diâmetro de 10, então 0,05. Aí está a posição da minha caixa sifonada. Vou colocar o ralo sifonado aqui. Aí no caso do ralo, eu vou colocar um quadrado com o comando polyline de 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros, com polyline. Então fiz o meu quadrado. Vou mover esse quadrado, que será o ralo do chuveiro, aqui para a extremidade dessa linha que eu fiz, tá? Então a água do chuveiro vai escoar até aqui esse canto, vai vir para a caixa sifonada e da caixa sifonada vai ser direcionada para o tubo do vaso, com o esgoto do vaso vai vir aqui para a parte externa do banheiro. Pronto, coletei os esgotos do meu banheiro. Agora eu preciso colocar também um tubo que chama-se tubo de ventilação, para que os gases que estão presentes no esgoto primário sejam direcionados para a atmosfera. E vou escolher um canto, né, ou uma posição na parede para colocar o meu tubo de ventilação. Vou colocar ele aqui, ó, nesse canto, depois ele vai ser encoberto com uma falsa parede para que ele fique aqui embutido e esteticamente não seja visualizado, tá? Antes eu vou colocar essa conexão, né, que ficou faltando. Vou colocar como eu fiz lá no hidráulico, linhas de 5 centímetros. Vou mover essa linha de 5 centímetros aqui para o encontro dessas outras duas linhas, né? Aqui será uma junção de redução de 100 para 50. Né? Então aqui eu coloquei a linha nesse ponto, né? Agora eu vou mover para cá 10 centímetros. Vou dar um copy nessa linha aqui para baixo de 20 centímetros. E vou fazer uma outra linha, só que inclinada. Então, comando linha, clico aqui. Vou usar também o comando arroba. Arroba 5 centímetros, no caso ponto 0,5. Menor do que. E o ângulo. Que ângulo eu vou querer? 45 graus. Pronto, fiz a linhazinha 45 graus. Vou mover ela para cá, ó, para esse ponto. E vou afastar ela aqui desse ponto 10 centímetros também. Vou dar um move. Só que, como ele está no ortogonal, se eu tirar do ortogonal, ele vem, né? Ó, você consegue vir e alinhar. Mas se eu quiser uma coisa mais precisa, eu posso usar o comando arroba também no move, tá? Então, ó, repare. Move, seleciono, confirmo, pego um ponto de referência e vou colocar o comando arroba. É arroba, vou colocar a distância, no caso 10 centímetros, né? Ponto 10, menor do que, e o ângulo, no caso ali 135 graus. Dou um enter, tá? Fiz aí a linha que eu queria, deslocada a 10 centímetros desse ponto, tá? Então aí está a junção que coleta o esgoto aqui que vem da caixa sifonada até o tubo que vem do vaso. Agora vamos colocar a linha que vai para o tubo de ventilação. Vou mudar o layer para tubos. Vou sair com uma linha daqui, ó, desse canto, a 45 graus em direção ao trecho que fica entre a caixa sifonada e a junção. Então seria arroba, vou colocar uma medida qualquer, vou colocar 1, menor do que 45 graus. Enter. Foi curto o tubo, não tem problema. Eu dou um extend, clico na linha limite, confirmo e clico na linha que eu quero estender. Pronto, fiz a união. Nesse caso aqui pode ser um T, porque aqui não vai ter esgoto. O esgoto entra, né? Mas só que aqui vai subir o tubo, tá? Não tem problema. Eu posso colocar um T, posso
copiar essa linha inclinada para cá. Vou mover essa linha aqui para cima com o comando arroba, né? Então, arroba, vou colocar 10 centímetros, menor do que, vou colocar, no caso ali, 135 graus. Vou copiar ela aqui para o outro lado. Posso dar um mirror, né? O mirror facilita bastante. Agora eu vou copiar essa linha aqui para baixo com o comando arroba. Então, arroba, vou colocar aí 20 centímetros, né, que é 10 mais 10. E o ângulo, no caso, menor do que, o ângulo será menos 45. Pronto. Coloquei o meu T. Aqui eu vou colocar um círculo, que seria a tubulação do tubo de ventilação, que será de 40 milímetros, então 0,02 de raio. Vou mover esse círculo para que ele fique tangente à parede. Deixa eu tirar do orto. Deixar ele aqui assim, ó. Ele fica tangente à parede. Com o trim, vou tirar o excesso. E aí será o meu tubo de ventilação. Aqui depois eu vou colocar no arquitetônico uma falsa parede para envolver o tubo de ventilação. Pronto, aí está o esquema do meu banheiro. Agora eu vou colocar uma caixa de inspeção aqui na parte externa da casa, né, na parte descoberta. O esgoto que sai dos ambientes tem que ir sempre para caixas, tá? E essas caixas devem estar em áreas descobertas. Sejam essas áreas quintal, recuo lateral, área de ventilação. Nunca essas caixas devem estar numa situação coberta, tipo área de serviço. Não tem que sempre tem que estar na área externa, tá? Se for interna, tem que ser uma área de ventilação, sem cobertura. Por quê? Por causa dos maus odores. Caso haja um vazamento, a tampa não ficar bem vedada, esse cheiro não vai ficar dentro do ambiente, né? Ele vai ficar na área externa e vai incomodar menos do que se estivesse na área interna. Vou dar um offset de 40 centímetros do muro, onde eu vou colocar minha caixa. Então, a minha caixa vai ficar nesse ponto. Vou desenhar com o layer caixas um quadrado de 40 por 40, que será a dimensão da minha caixa. Vou colocar uma diagonal para ficar mais fácil de copiar. Vou mover essa minha caixa aqui para o encontro dessas duas linhas que eu fiz. Então essa será a minha primeira caixa de inspeção. Com o trim, vou tirar o excesso dessa linha e vou transformar essa linha magenta aqui em tubo. Então ali será um tubo que será o meu subcoletor, né, que já vai coletar o esgoto do meu banheiro. Pronto, já coletei o esgoto do banheiro. Agora vamos coletar o esgoto da área de serviço e o esgoto da cozinha. Vamos começar aqui pela área de serviço. Vou colocar também um círculo aqui no midpoint. Deixa eu mover esse tanque para junto da parede, que ele está afastado, para ficar mais fácil. No layer tubos, vou fazer um círculozinho aqui no midpoint do tanque, com um raio de 2,5 cm, no caso o diâmetro de 50 milímetros, né? Ponto 0,25. Vou mover o tubo para dentro da parede. Vou copiar esse círculozinho. Vou mover também a máquina de lavar para encostar na parede, para ficar mais fácil de fazer o esgoto dela. Então, vou mover esse círculo lá para a máquina de lavar.
para ser o esgoto da máquina. Opa, mover não. Copiar, né? Eu vou copiar ao contrário, né? Pronto. Aí eu tenho as duas saídas do esgoto. Vou sair com esse esgoto aqui. Tanto faz sair da máquina de lavar como do tanque. Vou sair da máquina de lavar aqui para a parte externa. Só que eu não vou ligar aqui nesse ponto. Tá? Depois eu vou explicar por quê. Vou parar por aqui assim. Vou interligar o esgoto que veio do tanque com esse tubo que veio da máquina, usando um ângulo de 45 graus também. Então vou colocar arroba, colocar um valor de comprimento de tubo qualquer, vou colocar 2, menor do que 2, menor do que, vou colocar o ângulo aí, no caso, 225. Pronto. Encontrei os dois tubos. Com o trim, vou tirar o excesso. Aqui eu tenho também uma junção. Agora uma junção simples. Dá para copiar e só está na posição invertida, mas eu posso copiar essa conexão lá para o outro lado, para essa posição aqui. E vou inverter, né? Vou dar um mirro nessa linha. Pronto, aí está a minha junção que coleta o esgoto da máquina de lavar e do tanque de lavar roupas. Vou colocar uma caixa aqui para receber o esgoto da área de serviço, que será uma caixa de inspeção sifonada. Tá? Então, eu posso também dar um offset de 40 centímetros aqui dessa linha aqui do piso para cá e vou copiar essa caixa de inspeção aqui para essa posição, para coletar esse esgoto aqui da área de serviço. Essa linha aqui eu vou tirar os excessos com trim. Pronto, coletei o esgoto da área de serviço. Agora eu vou coletar o esgoto da pia da cozinha. Aí eu vou precisar colocar uma caixa de gordura. Então eu vou colocar um círculo também aqui na pia, com um raio de 2,5 cm, porque o diâmetro é de 50 milímetros. Vou mover o tubo para dentro da parede. Vou sair com o tubo dessa bolinha aqui, né, do círculozinho, aqui para a parte externa da casa. E vou colocar a caixa de gordura alinhada com essa. Vou copiar essa caixa aqui para o outro lado. Então, coloquei as duas caixas. É interessante quando vocês colocarem seus projetos, né, de esgoto, de água pluvial, deixar as caixas alinhadas e em esquadro com as paredes, tá? Porque fica mais fácil a construção e até a localização, caso elas fiquem sem a tampa, com a visualização da tampa feita, né? Se a tampa estiver escondida, se você colocar no esquadro, quando você acha uma caixa, fica fácil achar outra caixa. Tá? Essas duas caixas terão que levar o esgoto para uma caixa de inspeção. Por que eu não posso ligar a caixa de inspeção aqui na caixa de inspeção sifonada? Porque senão eu vou encher a caixa de inspeção sifonada de detritos do vaso sanitário aqui. Então ela tem que, uma caixa de inspeção, ela liga a outra caixa de inspeção. Tá? Não deve ser ligada da caixa de inspeção para a caixa de gordura, nem para a caixa de inspeção sifonada. A não ser que você faça uma caixa de inspeção dupla. Uma parte inspeção simples e uma parte sifonada. Né? Você faz uma divisão ao meio da caixa e faça que ela tenha as duas funções. É possível, mas é mais prático você fazer elas individuais. Tá? Vou agora colocar uma caixa numa posição intermediária dessas outras duas. Tá? Então vou fazer uma linha auxiliar aqui, tá? Só para pegar o ponto médio. E vou sair daqui do ponto médio aqui até o subcoletor para fazer a localização dessa quarta caixa. Então vou copiar uma dessas caixas aqui para essa posição que eu encontrei. Pronto, agora eu vou apagar essas linhas.
que foi só para me ajudar a localizar essa caixa aqui. E vou fazer com que o esgoto aqui da caixa sifonada, caixa de inspeção sifonada, venha para a caixa de inspeção simples. E o esgoto da caixa de gordura venha para a caixa de inspeção simples. Tá? Então, essa caixa está coletando o esgoto da área de serviço e da cozinha. E agora o esgoto, já que eu coletei todos os esgotos, né, ele vai para lá para frente da casa. Então, vou dar um extend nessa linha do tubo até a parte externa. Então, eu venho aqui até essa última linha e faço o tubo azul estender até lá. Só que eu não vou fazer com que o esgoto vá direto para a parte externa, porque digamos que eu não tenha coleta de esgoto na rua, que eu tenha um sistema de tratamento particular. Então eu vou precisar colocar uma outra caixa aqui, né, nessa posição, num ponto intermediário, e direcionar o esgoto aqui para essa área onde vai ficar a minha fossa séptica, o meu tanque séptico e o meu filtro anaeróbio. Então eu vou encontrar um ponto médio aqui nessa linha, daqui para cá. Vou fazer um trecho de tubo até lá o outro lado da frente da casa. E aqui vai ser localizada uma outra caixa de inspeção, né, que recebeu todo esse esgoto lá dos meus ambientes. Essa caixa, por ela estar na frente da entrada dos veículos, ela tem que ter a tampa reforçada estruturalmente, tá? Porque ela está no percurso dos automóveis, né? E essas tubulações aqui, elas precisam também ser envelopadas. Tem que passar uma laje de concreto, né? Simples, não é um concreto armado, um concreto simples sobre o local onde está a tubulação. Você faz o seguinte, você escava, coloca a tubulação na profundidade de uns 50 a 60 centímetros, coloca um lençol de areia e coloca sobre esse lençol de areia uma laje, chama-se envelopamento, que protege essa tubulação do peso dos veículos que vão passar por aqui. Tá? Então agora eu vou com o trim tirar os excessos aqui. Esse aqui não tem, né? Tirar todos esses excessos. Essas linhas eu fiz para ajudar o desenho. Aqui não tem também. E agora vamos localizar o nosso tanque séptico e o nosso filtro anaeróbio. Então, eu não devo colocar o tanque séptico na frente dos portões, né? Tem que colocar um pouco mais para lá, um pouco mais escondido. Então, vou colocar ele por aqui, assim, procurar um local médio aqui e vou colocar uma linha. Vou pegar como referência esse pilar. Pronto. Vou pegar esse pilar como referência e vou fazer com o layer caixas. Vou pegar o layer caixas. Vou fazer um círculo com um raio de 55 centímetros, pois o diâmetro interno mínimo do tanque séptico é 1,10, né? Então, ponto 55. Aí está o meu tanque séptico. Vou copiar esse círculo mais para frente, que será o meu filtro anaeróbio. Eu vou colocar uma distância entre os dois de 1 metro. Então será 55 do raio do primeiro círculo, mais 55 do raio do segundo círculo, seria 1,10, mais 1 metro de distância entre os dois círculos. No caso seria 2,10, né? 2,10. Pronto, 2,10. Aqui está o meu filtro anaeróbio. Vou tirar os excessos. Tirar essas linhas, né? Vou apagar os trechinhos que não existem. E vou colocar nomes nos meus elementos, né? Aqui eu vou ter também, né, a saída do filtro anaeróbio, né? Ele não para aqui. Ele tem que sair para a parte externa. 1 metro, passando do muro. Com o trim vou tirar o excesso aqui do tubo. Pronto. Vou colocar a denominação dos meus elementos. Vou tirar essas diagonais e essas linhas dos tubos que entraram nas caixas, né? Também. Aqui também. Então, as caixas elas ficam, a parte interna dela, sem tubo, tá? O tubo
encosta, passa pela parede, né? Penetra na caixa, mas ele não passa internamente pela caixa. Ele para na caixa, né? Depois continua com a saída. Pronto. Aqui também a diagonal dessa. Vou colocar aqui texto médio. E com a régua 80, vou colocar o nome das caixas. Essa primeira caixa, que recebeu o esgoto do banheiro, é uma caixa de inspeção, CI. Essa caixa aqui, que recebeu o esgoto das outras duas caixas, é uma caixa de inspeção também. Essa caixa aqui que recebeu o esgoto da área de serviço é uma caixa de inspeção sifonada. Essa caixa que recebeu o esgoto da cozinha é uma caixa de gordura. Essa caixa aqui da frente, que precisou colocar para fazer essa mudança de direção, é uma caixa de inspeção. Esse círculo é um tanque séptico. E esse último círculo é um filtro anaeróbio. Os diâmetros nós vamos encontrar com os cálculos, né, que nós vimos no início do curso, né, aqueles cálculos usando as tabelas. Vou precisar colocar a denominação aqui desse elemento, que é uma caixa sifonada. Vou precisar também colocar a denominação aqui desse elemento, que é um ralo sifonado. E aqui, no tubo de ventilação, eu vou, com o texto pequeno, vou fazer um círculo aqui ao lado. Vou colocar uma indicação, uma linhazinha aqui, ó. Deixa eu tirar do orto, indicando que isso aqui é um tubo de ventilação. Então agora eu vou voltar para o texto médio e vou colocar TV, né? Tubo de ventilação. Tá? Então, deixa eu centralizar aqui. Geralmente a gente põe o diâmetro, mas como nós não vamos colocar o diâmetro agora, eu vou colocar só a indicação que é TV. Se fosse uma casa de 2 pavimentos, eu teria também outro círculozinho próximo a esse, que seria o TQ, o tubo de queda, tá? Então deixe-me ver se falta mais alguma coisa. Não, já está tudo aí. Então, esse é o lançamento do projeto sanitário, tá? Um exemplo, né, de uma casa térrea do lançamento de um projeto sanitário, sem os diâmetros, né? Então, os diâmetros eles são encontrados com o dimensionamento, né? Você vai entrar naquelas tabelas, verificar qual é o HC, né, de cada elemento, fazer o somatório dos UHCs, saber se o trecho é ramal de descarga, se é ramal de esgoto, se é subcoletor, e aí fazer o dimensionamento do seu projeto.